Boa noite. Nessa noite eu trago uma palavra. Esta palavra está em 1 João, né? Capítulo 3, versículo 7. E aqui no versículo 7 fala: os filhos de Deus e os filhos do maligno. Por que, Ivone? Porque que João está falando que tem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Os filhos do maligno é aquele que pratica maldade, aquele que pratica perversidade. Então, os filhos de Deus e os filhos do maligno têm uma grande diferença. E nessa pequena mensagem, os filhinhos, não vos deixa enganar. João escrevendo: pois ninguém não deixa enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem estava escrevendo? João. E João está falando esse pedacinho de quem? De Senhor Jesus, que ele é justo. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Ele quem? O Senhor. Justo é aquele que pratica pecado, procede do diabo. O que é isso, Ivone? Todos nós somos falhos, somos pecadores. Mas quando nós falamos de pecado, nós não estamos falando de relações sexuais, essas coisas ilícitas, não. A inveja é pecado, a fofoca é pecado, a mentira, o engano, o disse-me-disse, a língua grande, tudo isso é pecado. Porque quando nós falamos de pecado, as pessoas só acham que é o sexo. Não é isso. Amém? É muitas coisas. A inveja, então, o que é isso, Ivone? Porque quem pratica essas coisas, que vive nestas coisas, ela vem do quê? É do diabo. O que é isso, Ivone? Quem que escreveu foi João. Olha aqui, quem pratica pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir a obra do diabo. O Filho de Deus se manifestou. Jesus se manifestou. E quando ele chega num lugar que ele se manifesta, o mal tem que sair. Não dá para mim dizer que sou servo de Deus, nós somos servos de Deus, e andar com a língua grande, com a fofoca, com a inveja, com o engano, com a mentira, porque tudo isso procede do diabo. Tudo isso, a mentira, tudo isso vem de quem? Do diabo. Foi por isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir essas coisas. Porque se ele não manifesta para destruir essas coisas, quem vai acabar sendo destruído? As pessoas. As pessoas que vivem na mentira, as pessoas que vivem no engano, as pessoas que vivem no erro, fazendo tudo contra a palavra de Deus, elas vão o quê? Se destruindo. É por isso que o Filho de Deus é por isso que o Filho de Deus se manifestou. Porque quando ele se manifesta, todo esse mal vai embora. E olha aqui, é do diabo. Todo aquele que é destruído, obra, aqui ó, manifestou o Filho de Deus para destruir a obra do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se nascemos de novo, se batizamos de novo. Quando nós falamos de pecado, as pessoas falam, não, mas no pecado, assim, essas coisas, não. O pecado que ele está dizendo é várias coisas. É igual que eu falei aqui no começo.
Não vive. Aquele que é nascido de novo, aquele que aceitou Jesus, aquele que é nascido de novo, não vive nesta prática. Porque se ele viver nesta prática, ele nunca se converteu. Ele nunca teve um encontro com Deus. Porque ele vive na prática da mentira, do ódio, do engano. Tudo aquilo que não agrada a Deus. O que é isso, Ivone? Todo aquele que é nascido, olha aqui, ó, destruir a obra do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque quando nós falamos de pecado, as pessoas pensam que o pecado é só traição, essas coisas. Não, mas tem um monte de coisa que é pecado. O que é isso, Ivone? Não vive na prática do pecado. Pois que permanece nele é a divina semente. Que semente? A palavra de Deus. Que muitos de nós sameamos, que muitos de nós levamos. Se a palavra de Deus permanece na vida da pessoa, ela não vive nesta prática. Se ela vive nesta prática, então o que? Ela está muito longe de Deus. Só se meditar aqui no texto. Permanece nele a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se nós nascemos de novo, se nós teve um encontro com o Senhor, nascemos de novo, vivemos para o Senhor, nós não vai viver nesta prática. Porque nós não pode falar que nós estamos em Deus e fazendo essas práticas absurdas. Porque essas práticas absurdas é coisa de quem? Do diabo. Vem do maligno. Porque o próprio João escreveu o filho de Deus e os filhos do maligno. Se eu vivo nessa prática, então eu sou mais filha do maligno do que os filhos de Deus. O que é isso que eu vivo na prática? O que é isso, irmã? Olha aqui. É nascido de Deus. Nisto se manifestou o Filho de Deus e o filho do diabo. Então se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus que pratica justiça. E os filhos do diabo é que pratica essas coisas. Olha aqui. Os filhos do diabo, todo aquele que não pratica justiça, todo aquele que não pratica justiça, que não faz justiça, não procede de Deus. Você está vendo como que a palavra está bem clara? Se eu vivo na vida errada, desregrada, tudo fazendo tudo contra a palavra de Deus, o que é isso, Ivone? Dá um exemplo aí na mídia. Dá um exemplo. Dá um exemplo desse homem que está fazendo tanta maldade, aí as polícias estão tudo atrás dele. Ele está praticando a obra de Deus ou está praticando a obra do diabo? A obra do diabo, maligna. Deixou o maligno entrar e tomar conta. Porque se ele estivesse praticando as coisas de Deus e Deus estivesse na vida dele, ele não estava fazendo esse estrago que está fazendo. Então esses são os filhos de quem? Do diabo. Até provar o contrário. Amém? Mas merece salvação? Merece. Porque se alguém pregar para ele, ele aceitar Jesus, Jesus perdoa. Amém? O que é isso? Ele fez tanta maldade. Você viu as coisas que ele anda fazendo? Mas se ele receber Jesus na vida dele, o Senhor perdoa ele. Não esquece do bandido da cruz. Aquele que não pratica justiça não procede de Deus. E nem aquele que não ama o seu irmão. Se eu não amo meu irmão, se eu não amo a minha irmã na igreja, eu posso dizer que Jesus está na minha vida? Aqui no texto, ó. Não posso. Porque Deus é amor. Se eu não sou capaz de amar o meu próximo, as pessoas que estão à minha volta, como que eu sou de Deus? Como que eu bato no peito e falo que eu sou de Deus e não consigo amar o meu irmão? Né? Então esta é a palavra que eu trouxe nessa noite.
Uma pequena palavra que está aqui em João. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Porque os filhos de Deus temos que praticar a palavra de Deus. Os filhos de Deus têm que fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? Porque quando nós não fazemos o que agrada a Deus, isso vem do quê? Do maligno. Amém? Isso vem do quê? Coisa do maligno. Então, nessa noite eu trouxe essa mensagem para nós refletir aqui, João, para nós pensar, para nós meditar do que nós estamos praticando na nossa vida, o que nós temos feito, o que nós estamos fazendo nesta pandemia, em tudo que está acontecendo. O que a gente tem feito, o que a gente está fazendo, né? Nesta pandemia, as coisas que estão acontecendo no mundo. Amém? Em nome de Jesus. Então, que nesta noite vocês tenham uma boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E amanhã eu vou estar subindo o Monte São Roque e no domingo eu vou estar subindo o Monte da Luz. Amém? Que vocês tenham um final de semana, né? Abençoada em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Fica na paz do Senhor.